Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jampa. E hoje não tô assim tão feliz, tão alegre, apesar de a Copa do Brasil não ser o título principal que o Flamengo quer vencer, mas a gente sabe que o Flamengo, quando entra numa competição, ele tem que ganhar. Independente, ele entra como favorito, independente de qual seja a competição. Mas enfim, o clima já estava pesadíssimo no Flamengo, né? Depois da eliminação da Copa do Brasil. E aí, justamente nesse momento, o BAP vem dar uma entrevista, né? Aparece aí publicamente e fala sobre Juninho Azerbaijão, né? Para admitir erro na venda do Juninho Azerbaijão. Será que ele está tentando mandar um recado para a torcida? Será que essa fala dele, né, convence a torcida do Flamengo depois de mais uma decepção? Vamos ser sinceros, galera. A gente sabe que quando o Flamengo perde, independente de quantas vitórias seguidas tenha, uma derrota, a gente já começa a questionar o treinador, já começa a questionar a diretoria, já chama a diretoria de incompetente, já diz que o elenco é vagabundo, já questiona o planejamento. Será que o Flamengo vai passar mais um ano sem ganhar nada? E principalmente as contratações, né? Porra, por que contratou esse cara? Esse cara não joga nada. Esse cara não decide jogo. Esse cara é ruim demais. Esse cara chuta mal demais. Esse cara é podre. Esse cara é isso, é aquilo. Enfim, a gente sabe que depois de uma eliminação que foi sim vergonhosa para o Vitória, na qual o Flamengo chutou 26 vezes e só apenas 8 foi em direção ao gol, a gente sabe que, né, o torcedor, no caso nós, eu me incluo nisso, estamos olhando tudo o que o Flamengo faz com uma lupa, né? Assim, ó, com uma lupa bem para avaliar criteriosamente tudo que o Flamengo fizer agora. E aí, né, durante a participação de um videocast, o BAP, né, no canal Sport Insider N Sports, né, canal N Sports, o BAP veio falar sobre as contratações feitas desde que assumiu o clube este ano, no ano passado, na verdade. E aí veio a frase, né, que explodiu nas redes sociais. Ele disse o seguinte: até uma que não deu tão certo como a do Juninho, eu entendo que não foi por causa do atleta, foi um erro nosso. Ou seja, o próprio presidente do Flamengo admitiu que a diretoria errou na venda do Juninho, não na contratação, na venda. Mas ao mesmo tempo ele tentou defender o jogador, citando vários nomes de peso atualmente no elenco do Flamengo e alguns que já até saíram do elenco do Flamengo. Como por exemplo, Léo Pereira, Michael, Rodinei e Pulgar. E nisso, cara, ele tem uma certa razão. Muita gente queria esses caras fora do Flamengo no começo da passagem deles. O Pulgar, nossa senhora, o Pulgar, os caras falam, esse cara não joga nada, esse cara é um peladeiro, tem que tirar esse cara. Léo Pereira, puta que pariu, Léo Pereira, ele falhava, era falha em cima de falha. A gente perdeu um jogo, um carioca com a falha do Léo Pereira. O Michael não jogava nada, errava tudo, corria errado. O Michael teve depressão, cara, de tanto que a torcida do Flamengo cobrava o Michael. Enfim, muita gente queria esses caras fora do Flamengo. E o Juninho teria esse mesmo potencial de dar a volta por cima que esses jogadores deram? Ninguém sabe, até hoje ninguém sabe. Mas a gente vendo o Juninho jogando no Pumas, a gente começa a crer que sim, ele teria sim o potencial de dar a volta por cima, cara. Como é que o cara sai do Flamengo, fez apenas 4 gols, se eu não me engano, pelo Flamengo em 32 jogos, e aí vai pro Pumas e começa a fazer gol adoidado? Será que o problema é o jogador ou é o Flamengo? Fica esse questionamento, né? Responda aí nos comentários, o que é que você acha? O problema foi o Flamengo do Felipe Luiz ou o problema era o Juninho, que era ruim de bola mesmo? Jogar no Flamengo não é simples, cara. Jogar no Flamengo é uma pressão absurda. O jogador sente uma pressão muito grande de jogar no Flamengo. Por quê? Porque se jogar mal, a torcida vai cair matando, a imprensa vai cair matando principalmente. A imprensa é a pior, cara. A imprensa ela tenta criar
crise no Flamengo, ainda mais depois de uma eliminação como essa aqui. Sim, galera, foi vergonhosa a eliminação para o Vitória, mas a gente não pode esconder o fato de que o Flamengo tentou ganhar o jogo. O Flamengo não jogou como se não quisesse nada. Na hora da raiva a gente olha e fala, porra, esse cara não fez nada no jogo, esse cara é ruim, esse cara é isso. Mas a gente sabe que a pressão aqui é absurda, cara. A gente tem que ser compreensivo. Ano passado foi do mesmo jeito. Quando o Felipe Luiz caiu da Copa do Brasil, nossa senhora, Pardal de Coque, esse treinador é um treinador, é um estagiário. Chamaram o Felipe Luiz de estagiário. Por quê? Porque o Felipe Luiz ele vinha de duas grandes conquistas na base do Flamengo, uma Libertadores e um Mundial em cima do Barcelona, da base do Barcelona, e não foi fácil, viu? Não foi fácil, foi um jogo emocionante a final. Nossa, eu me lembro até hoje, eu me emocionei, cara, com o gol do Iago. Mas enfim, não vamos falar disso agora. Vamos focar no assunto que a gente tá falando. Todo jogo que um jogador do Flamengo, toda contratação nova vira uma expectativa gigantesca, o jogador fizer 2 partidas ruins, nossa, acabou, já começa. Começa a cobrança, começa meme, começa crítica, começa programa esportivo detonando caras, dizendo, esse cara é ruim demais, o Flamengo gastou dinheiro, o Flamengo não sabe investir, o Flamengo só contrata bagre e não sei o que. Na rede social, nossa senhora, a rede social, principalmente o X, né, que é o Twitter, antigo Twitter, porra, é a pior rede social que tem pra você ver, cara. Não é todo atleta que aguenta isso. Mas também tem outro lado, que é o quê? Se o próprio Flamengo, né, se o BAP, sendo presidente do Flamengo, admitiu que errou com o Juninho Azerbaijão, então a torcida tem direito sim de cobrar um planejamento melhor, né? Porque não dá para ficar contratando jogador sem ter certeza absoluta se ele vai encaixar no time ou não. Aí depois da eliminação, numa eliminação como essa pro Vitória, paciência do torcedor vai lá para baixo. Zero paciência. Inclusive, depois que o Flamengo ficou rico, bilionário, os jogadores que vêm para cá pro futebol brasileiro, nossa senhora, as cifras aumentaram muito. Inflacionou o mercado do futebol brasileiro, o Flamengo. Eu não sei se é proposital, eu não sei se é por causa de que os jogadores estão super valorizados hoje em dia, o futebol mundial, não só o brasileiro, mas o futebol mundial, os valores são astronômicos por jogadores. Eu nunca vou entender um jogador ganhar milhões de reais por mês, 2 milhões de reais por mês, 1 milhão de reais por mês. O que é que esse cara faz para merecer isso tudo de dinheiro, cara? Na minha opinião, não vale um jogador receber milhões por mês, não vale. Mas agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês, né? O Juninho, ele foi injustiçado no Flamengo? Será que o problema do Juninho foi a pressão da torcida? Será que foi um erro da diretoria não segurar o Juninho, desculpa? Comenta aqui embaixo e vamos discutir sobre isso. Já deixa o like. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no meu canal. Batemos a marca aí de 150 inscritos. Cara, tô muito feliz mesmo. E ativa o sininho, galera, para você receber as notificações do meu vídeo. Muita gente tá reclamando no meu privado, dizendo que não tá recebendo notificação do vídeo. Marca o sininho, galera. Marca o sininho que você vai receber sim a notificação do vídeo. Beleza? Tamo junto, nação rubro-negra. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!